Para motivar você a participar ativamente desse projeto, nós estaremos sorteando entre os participantes das lives, ou seja, as estreias dos vídeos, a quantia de $1.000 para você que mora aqui nos Estados Unidos, ou para você que, se você for sorteado e você mora no Brasil, você vai receber a quantia calculada, em real, mas calculada no dólar do dia. Para concorrer, você só precisará participar do chat, ou seja, dos comentários durante as lives. Não precisa responder nenhuma pergunta não, tá bom? Só tem que demonstrar que você está assistindo. Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, numa viagem de aprendizagem e de crescimento. Bom, deixa eu te contar uma curiosidade aqui da Rota 66 aqui nos Estados Unidos. Tem um trecho dela que está no estado lá de Novo México, E é um trecho onde tem um percurso de 400 metros. E se você dirigir o seu carro a 70 km por hora, você vai ouvir uma música, a música America the Beautiful. Mas é somente naquele trecho, somente naquela velocidade que você de fato pode ouvir. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje, porque eu vou comentar sobre os profetas da Bíblia, os profetas da Rota 66 Espiritual. Por quê? Porque eles eram boca de Deus para as pessoas, Mas antes de ser boca de Deus para as pessoas, eles eram o quê? Ouvidos do homem para Deus. Ou seja, os profetas alcançavam essa sintonia de escutar a direção divina. Mas antes de começar, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito, por favor, faça a sua inscrição, aperte o sininho para você receber as notificações, compartilhe esse link com seus amigos nos grupos e também você pode comentar no chat ou no chat, como você desejar. Vamos viajar! Judas, o irmão de Jesus, no seu livro, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, ele citou Enoque, que viveu antes do dilúvio, como alguém que profetizou. Mas o primeiro homem a ser realmente chamado de profeta no Velho Testamento é Abraão. Você pode conferir isso lá em Gênesis capítulo 20. Deus disse também para Moisés que levantaria um profeta como ele. Portanto, a gente pode considerar que Moisés era um profeta também. Ainda tem Miriam, irmã de Moisés, e Débora, a juíza de Israel, que são consideradas, chamadas profetisas. Também havia os profetas que não são citados. Em Deuteronômio, Moisés fala sobre eles. Diz, inclusive, que ia ter punição para aqueles que fossem encontrados como falsos profetas. Mas foi a partir de Samuel que nós vemos esse ministério em atuação mais evidente. Então hoje você vai conhecer os profetas que eu considerei mais relevantes na Rota 66 Espiritual, na Bíblia Sagrada. Então nós vamos começar com Samuel. Ele era o filho de Eucana e de Ana, e ele vem como um milagre, de fato. Ele é fruto de uma mudança na postura de oração da sua mãe Ana. Depois de muitos anos que ela orava sem alcançar resultado, a Ana disse a Deus que se ele lhe desse um filho, ele seria o quê? De Deus. Ou seja, seria consagrado ao serviço da casa de Deus. E é claro que Deus atendeu a oração de Ana. E Samuel, depois de desmamado, ele foi morar com o sacerdote Eli e os seus filhos. E desde então ele serviu a Deus no tabernáculo em Siló. Samuel, ele foi o elo de ligação, querido, entre duas épocas. A época dos juízes, porque ele foi o último juiz, E a época da monarquia, porque foi ele o profeta que ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel. E ele serviu o povo como juiz, como sacerdote, mas principalmente como profeta, como ele é muito mencionado. E a primeira profecia que ele recebeu aconteceu quando ele era ainda um adolescente. Ele estava dormindo próximo à Arca da Aliança, Deus falou com ele. Então foi uma profecia muito importante que ele recebeu. Depois, passou o tempo, Eli morre, seus filhos morrem, e Samuel passou a liderar Israel. E o ministério profético dele foi muito excelente, querido. Todas as tribos reconheciam de fato Samuel. Mas passou o tempo também, e o povo que via outras nações com seus reis, pediu um rei também. E aí Samuel ficou muito triste, se sentiu rejeitado, Mas Deus disse para ele, não, Samuel, o povo não está te rejeitando, ele está rejeitando a mim. E aí então Deus direcionou Samuel, e pediu para que ele ungisse a Saul como rei. E assim ele fez. Infelizmente Saul, um cara muito complicado, não honrou o chamado dele, foi rejeitado por Deus, e Deus então agora dá uma nova orientação, para que Samuel ungisse a Davi. E assim ele fez. Ainda que como uma unção profética, porque ele só fez na presença da família de Davi, porque Saul ainda era o líder de Israel. Em outro momento, diante da perseguição de Saul a Davi,
Davi procura Samuel e eles vão ambos para Naiote. E aí Saul, quando sabe disso, ele envia homens para capturar a Davi. E o que acontecia? Quando os homens chegavam lá, ao invés de capturar Davi, eles acabavam profetizando. E isso aconteceu por mais 2 vezes. E no final, o próprio Saul, ele vai a Naiote, tipo, agora eu mesmo pego Davi, né? E ele não consegue fazer outra coisa também, que quando chega lá, a não ser profetizar. Isso claramente ele traz o que? A demonstração do favor de Deus a Davi ungido e, acima de tudo, ao profeta Samuel. Então Samuel foi considerado o reto juiz e o grande profeta da transição da época de juízes para a monarquia. E ele morreu durante o reinado de Saul. Outro profeta é Gade. Ele viveu durante o reinado de Davi e ele trouxe a palavra de Deus para o rei em 4 ocasiões. Vamos lá, na primeira foi quando Davi estava sendo perseguido por Saul antes de chegar ao trono, e Gade incentivou ele a abandonar os seus acampamentos nas cavernas de Adulão, né, e regressar para Judá. Ele ficava sempre na caverna de Adulão com o seu grupo, né? Na segunda ocasião, os anos já tinham se passado, né, mais tarde, né? E ele procura Davi para pronunciar um juízo de Deus sobre o rei. Por quê? Porque Davi tinha feito o censo e Deus não aprovava aquele censo que Davi fez, né? Então Davi devia escolher entre 3 anos de fome na terra, fugir dos seus inimigos durante 3 meses, ou 3 dias de praga sobre Israel. Foi a palavra do profeta, né? E Davi, triste, né? Mas Davi disse que preferia deixar a questão nas mãos de Deus, porque ele confiava na misericórdia de Deus, né? E aconteceu que Deus permitiu a peste, e ela matou de fato muita gente. Mas então, na terceira vez, né, Gade veio a Davi depois que a praga cessou. E aí ele ordenou a Davi que construísse um altar a Deus, né? E Davi fez isso, pagou o preço e fez o que tinha que fazer. Na 4ª vez, querido, Gade ajudou a Davi a dividir os levitas e os sacerdotes em grupos e a determinar as diferentes tarefas e realização dos cultos. Então, algo que eu acho maravilhoso, né? Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Muito bem, vamos para Natã agora. O profeta Natã servia a Deus também durante o reinado de Davi, e em 3 momentos ele interagiu com Davi. No primeiro momento, Davi tinha construído o palácio e agora queria construir o templo para Deus. E Natã disse, Deus está com você, né? Faça o que você desejar, né? Mas aí logo Deus falou com Natã, falou, não, Davi não é a pessoa indicada para construir, né? Ele é um homem sanguinário, né? Então ele não vai construir. Então ele teve que voltar lá, mas ele voltou com toda a sua coragem, né? E ele sem titubear, ele falou com Davi sobre o que Deus tinha falado. Mas, segundo Samuel 7, diz que além disso, ele traz uma profecia, né, para o rei, né, para Davi, declarando a aliança de Deus, né, o amor de Deus para com Davi, para com a sua casa, né, que Deus prometeu, né, que o nome de Davi seria grande, né? Deus também disse que o povo de Davi teria paz, o seu filho edificaria o templo, que aconteceu logo, né? Salomão fez isso, né? Mas Deus também disse que o seu amor permaneceria sobre a casa de Davi e o seu reino para sempre, né? Então, essa mensagem toda que Davi recebeu é considerada a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi. E o cumprimento dessa promessa foi visto nas Escrituras com a vida de Jesus, né? Que era considerado o Messias, mas era considerado também o filho de Davi. Então, eu acho que muito importante. Bom, infelizmente, o próximo encontro registrado entre Davi e Natã não foi bom, querido. Foi nível hard, né? Davi tinha adulterado com Betseba e providenciado a morte do marido dela, o bravo soldado Urias. Então Natã foi enviado por Deus a ele, e neste encontro Natã declarou o pecado de Davi, né, e as consequências desse pecado, né, dentre os quais o bebê que Betseba estava esperando de Davi, ele nasceria, mas ele não ia sobreviver. E foi isso que aconteceu. Mas Davi se arrependeu e prosseguiu na presença de Deus, né? Então, no terceiro momento, quando Davi teve agora um segundo filho com Betseba, e deu o nome dele de Salomão, o grande rei Salomão, né? Natã trouxe uma palavra de Deus para o menino, que seria chamado profeticamente Gedidias, porque Deus o amava. Coisa tremenda, né? Então, Salomão era alguém que Deus amava. E no quarto evento, acontece muitos anos depois, já Davi, no final da vida de Davi, né?
porque Deus tinha deixado claro que Salomão seria o sucessor de Davi. Mas 1 Reis narra que Adonias, o outro filho de Davi, tentou usurpar o trono. Mas Natã apoiou Salomão, informou a Batseba o que estava acontecendo, foram à presença de Davi, e no final dessa história, Natã foi chamado na presença de Davi e Salomão foi ungido rei, né? Quer dizer, foi assegurado o reinado de Salomão. O outro profeta é Aías. Ele era um profeta de Siló e ele se opôs à idolatria de Salomão, né? Salomão, né, foi muito idólatra por algum tempo. E ele profetizou, né, a divisão do reino, rasgou as suas vestes em 12 partes, né? E de fato, anos depois, a gente já conhece isso também, o reino foi dividido, quando seu filho Roboão se tornou rei, né? As 10 tribos se revoltaram contra ele e fizeram de Jeroboão o rei do norte, né? Então o neto de Davi ficou como rei do sul, né, somente sobre as tribos de Judá e de Benjamim. Aí esse rei que dividiu o reino, né, certa vez ele enviou sua esposa disfarçada para esse mesmo profeta, né, para descobrir se o seu filho iria sobreviver a uma doença que ele tinha contraído. E então Aías profetizou que o menino não sobreviveria, morreria, e ainda profetizou uma condenação sobre a casa de Jeroboão. O outro profeta é Semaías, e ele exerceu seu ministério profético durante o reinado de Roboão. E também foi cronista dos fatos registrados do reinado do neto de Davi, né? Então ele advertiu a Roboão para não atacar Jeroboão, né, o líder separatista, naquele momento da separação, né? Porque Semaías lembrou que Deus, de fato, estava naquilo, né? Deus estava naquela questão da divisão toda. Era uma questão por causa do paganismo de Israel, era uma consequência do paganismo de Israel, né? Então o que acontece? Eles ouviram o profeta, eles obedeceram a palavra de Deus, e então não houve guerra entre os dois reinos. No outro momento, em 2 Crônicas 12, registra que Semaías foi até a presença de Roboão e disse que naquele momento, por ter abandonado a Deus, ele seria desprezado e entregue juntamente com o seu povo nas mãos de Sisaque. Sisaque, ele era faraó do Egito. Então, diante disso, os líderes todos eles se arrependeram, oraram, enfim, e Deus suspendeu aquele juízo, ainda que Judá se tornou vassalo do Egito e os tesouros do templo foram saqueados por Sisaque. Agora eu quero falar do grande profeta Elias, conhecido também como o Tisbita. Ele viveu um período de muita crise de Israel, né? Acabe, o rei de Israel, tinha se casado com Jezabel, uma princesa fenícia, uma endemoniada, querido. Ela tinha introduzido o culto a Baal, uma cultura pagã em Israel. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Anote isso, que é muito importante, né? E através dele, Deus operou muitos milagres, né? Como fazer descer fogo do céu, fazer o céu reter a chuva, né? Depois fazer chover, né? Ele foi alimentado por comida trazida por aves, né? Ele foi alimentado por uma viúva, né? Que Deus trouxe milagre. Ele ressuscitou um jovem, enfrentou 400 profetas de Baal e foi vitorioso. Quer dizer, era um homem muito corajoso e muito usado. Ousado, como eu digo sempre, e usado por Deus. Mas, apesar de ser muito usado por Deus, ele teve seu momento de crise diante dos ataques da Jezabel, a rainha endemoniada. E o que aconteceu? Ela falou que ia matar ele. Depois que ele matou os profetas de Baal, eu vou te matar, né? E aí ele foi para um lugar deserto. A Bíblia diz que ele desejou a morte. Não sou melhor que os meus pais. Mas aí ele foi alimentado por um anjo, querido. E ele caminhou 40 dias até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o mesmo monte onde Deus falou com Moisés, onde a glória de Deus se manifestou, onde vieram os 10 mandamentos, né? Então Deus leva Elias para lá, fala com ele e fala para ele ungir a Eliseu, que seria o seu sucessor. Ele foi arrebatado ao céu por um redemoinho e ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. Inclusive Tiago faz menção a Elias, fala muito sobre resposta de oração, mencionando ele. Quer dizer, Elias ele não escreveu, mas a sua vida se tornou um grande livro que a gente pode aprender muito com ela, né? E se Moisés foi o grande nome da lei, né? Se representa a lei, Elias representa os profetas. Então, foi por isso que apareceu no Monte da Transfiguração, tinha Moisés e Elias, porque um representava a lei e outro os profetas. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir.
Agora, Eliseu, que significa Deus salva, ele foi o sucessor de Elias, né? Quando Elias estava a ponto de ser arrebatado, Eliseu não deixou mais o seu mestre, não. Ele andava lado a lado com Elias, porque ele não poderia perder essa cena, né? E quando Elias partiu, ele deixou o seu manto cair e Eliseu o pegou. E a partir daquele dia, ele experimentou a ação da porção dobrada que Elias tinha prometido a ele, se ele o visse partir, né? Foi a mesma capa, né, que Elias tinha lançado a ele na época que convidou ele para o ministério, né? E naquele momento, há anos atrás, né, Eliseu ele recebeu com muita alegria o chamado para o ministério de profeta. Mas a resposta dele, que ele envolvia um sacrifício muito grande, né? Por quê? Porque ele pertencia a uma família rica e unida, aparentemente muito unida, né? E ele pediu para se despedir. E para simbolizar de fato a decisão, ele faz o quê? Ele mata os bois que eram seu instrumento de trabalho e com a madeira do arado ele assa e reparte com a sua família. Então era o fim de um ciclo. Se fechou um ciclo e nasceu ali. Se fechou um ciclo de um homem e nasceu um grande profeta. Bom, Eliseu, ele operou o dobro de milagres de Elias, né? Ele abriu águas do rio, Jordão, ele multiplicou pães, ele ressuscitou jovem. O mais notável, com certeza, foi que depois que ele morreu, o querido da unção ainda estava no seu corpo, né? Jogaram um homem, um soldado morto, né, na sua cova, e os seus ossos, a Bíblia diz, os seus ossos, quando tocou nos ossos dele, aquele homem ressuscitou. Mas algo que me chama a atenção no ministério de Eliseu é que, para a maioria dos milagres que ele operava, antes havia uma direção, havia uma exigência, né? Ou exigia uma ação, né? Para sarar o manancial de águas, ele pediu, traga um prato novo com sal. Depois, para multiplicar os alimentos da viúva, ele pediu, pegue vasilhas emprestadas. Quer dizer, tinha sempre essa questão da ação, né? Para tirar o veneno que estava na panela, trazia a morte à panela, ele disse, traga farinha. Para Naamã, que era leproso, queria a cura, ele disse o quê? Mergulhe 7 vezes no Jordão, né? E ao rei que queria vitória, quando o visitou, quando ele estava inclusive doente, ele disse para o rei, atire as flechas, né? Então, com certeza, Eliseu foi um grande profeta, muito usado por Deus. Aí tem o Micaías. Esse Micaías foi interessante porque ele transitou entre os dois reinos, né? Ele tinha a palavra de Deus para o reino de Israel e também para o reino de Judá, né? Durante o reinado de Acabe, representando Israel, e Josafá, Judá. Enquanto Josafá ele recebia a visita, né, desse profeta para ensinar o povo, né, sobre Deus, né, no outro reino, Israel, Acabe fazia muita coisa errada para provocar a ira de Deus, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Então, com certeza, Micaías, ele via aquelas duas cenas, dois reis de atitudes diferentes, né? E para Acabe, ele não tinha palavra boa, ele tinha muita crítica, de fato, porque Acabe estava muito longe de Deus. E o Acabe sabia disso, querido, e sabia tanto que ele preferia não consultar Micaías. Era mais fácil ele ouvir os profetas falsos que tinha na época, porque agradavam aos seus ouvidos, né? Aí tem um certo momento que Acabe decidiu reconquistar parte do seu território, tomado pela Síria. Então ele apelou para Josafá, falou, vamos juntos, nós somos família e tal. E aí Josafá falou assim, tá bom, eu concordo com você, né? Mas primeiro eu quero ouvir uma palavra de Deus, eu quero consultar ao Senhor, né? E aí Acabe chamou todos os profetas, e os profetas disseram que ia dar tudo certo, seria uma campanha vitoriosa, né? Mas aí Josafá viu tudo aquilo e falou assim, escuta, você não tem aí um homem de Deus, não? Você não tem um profeta de verdade para que a gente possa consultar a Deus? E aí Acabe falou, nossa, eu tenho um, mas ele não fala o que eu gosto, né? E Acabe, por constrangimento de Josafá, acaba chamando Micaías, né? E Micaías, ele profetizou primeiro alguma coisa ali, mas aí depois foi chamado para falar a verdade, e ele falou que Acabe morreria. E o Acabe fez o quê? Lançou ele na prisão, se disfarçou e foi para a batalha. O que aconteceu? Morreu em Ramote-Gileade. Por quê? Porque não ouviu o profeta. E os profetas eram de fato de Deus, como Micaías. Queridos, sobre os profetas que foram também os escritores, né, dos profetas maiores e menores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, enfim, todos esses eu vou comentar num outro vídeo, ok? Mas agora nós vamos para o Novo Testamento. E antes de falar sobre João Batista, deixa eu dizer, havia vários profetas no Novo Testamento. Uns que a gente
uns que não foram destacados e outros que foram destacados. Por exemplo, a profetisa Ana, que se alegrou com a consagração de Jesus, né, e espalhou a notícia da chegada dele, né? Depois nós temos em Atos 11 diz que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, ou seja, tinha profetas em Jerusalém que foram para Antioquia naquele tempo, né? Depois diz que Judas e Silas também eram profetas, exortavam, confirmavam os irmãos com muitas palavras e tal. E ainda em Atos 21 diz que Filipe tinha 4 filhas profetisas. E é claro que nós temos o evento, né, o Pentecoste, né, onde o Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas. Então, no Novo Testamento, quando ele fala da igreja primitiva, a gente fala que veio o Espírito Santo, veio os dons, dentre eles os de profecias, né, de uma forma que todos que de fato decidem, né, todo aquele que decide ser um profeta, diante da vontade de Deus, pode ser em algum momento usado pelo Espírito Santo na ação da profecia. Ainda eu quero destacar o profeta Ágabo, porque tem 2 profecias dele. Uma que ele disse, né, dirigido pelo Espírito Santo, que ia haver uma grande fome, né, ela se espalharia por todo o Império Romano, e fontes extrabíblicas demonstram que de fato houve muitas crises de fome, né, naquele tempo, naquele século do cristianismo, aquele primeiro século do cristianismo, né? E a segunda foi quando ele encontra com Paulo. Paulo está voltando para Jerusalém e ele diz para Paulo: Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso lá, né? Mas Paulo decide ir para Jerusalém, não porque disse, não, eu não quero ouvir essa profecia, não, porque Paulo estava disposto a pagar o preço que fosse. Se fosse para ser preso, ele seria preso, né? Então, foi essa a razão para Paulo ir apesar da profecia. E, de fato, ele foi para Jerusalém e lá ele foi preso e depois acabou indo para Roma no final, onde foi encerrado em prisão e morreu. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Mas agora eu quero encerrar falando de João Batista. Por quê? Porque segundo Jesus, dos nascidos entre mulheres, não há nenhum maior que ele. Então, ele era primo de Jesus, mais velho, cerca de 6 meses. Ele nasceu de forma milagrosa. Desde o ventre ele foi consagrado, né, profeta. Era um nazireu, ou seja, ele não tomava vinho, ele não cortava o cabelo, ele era um consagrado, né? Ele era solitário, a Bíblia diz, né? Ele vivia no deserto. Ele se vestia muito semelhante ao profeta Elias, e aí havia uma confusão às vezes nesse sentido, né? Mas realmente ele era apenas uma figura, né, do profeta no Novo Testamento, como já havia profecia no Velho Testamento, né? Ele começou seu ministério antes de Jesus, e aí Jesus vem até ele e ele batiza Jesus, né? Depois ele revela aos seus discípulos que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e aí ele incentiva os seus discípulos a deixá-lo e a seguir a Jesus, e os seus discípulos fazem isso. Depois ele diz também que ele batizava com água, mas que Jesus que viria batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele vai dizendo coisas que são tremendas, né? Ele fala, eu não sou o Cristo, né? Eu sou apenas uma voz que clama do deserto, né? Ele diz, eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Ele se coloca no lugar dele de uma forma tremenda. Ele sabe quem ele é, né? E ele sabe que ele também não é, né? Agora vem a sua prisão e a sua morte, apenas um ano e pouco depois do início do ministério de Jesus, né? Que parece meio precoce, né? Mas não foi. Por que não foi? Porque a tarefa dele, a missão de João Batista, era preparar o caminho do Senhor. E foi isso que ele fez, né? E foi por isso, inclusive, que da prisão ele manda perguntar. As pessoas falam, ele duvidou, mas ele queria ter certeza, né, da identidade de Jesus. Por quê? Porque ele queria garantir que ele não partiria dessa terra sem ter cumprido a sua missão. Amém? Ele queria assegurar que só morreria depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra. E poucos de nós consideram que o ritual do batismo trazido por João e que simboliza o novo nascimento jamais foi retirado por Jesus, né? Ele permanece até hoje na tradição cristã. Então, não foi algo que Jesus disse para fazer, né? Foi algo que João Batista fazia, que Jesus seguiu fazendo e que nós fazemos até hoje, né? Então, João Batista é o maior profeta da Bíblia e uma das suas frases maravilhosas está em João 3,30. Vou deixar para você. É necessário que ele cresça, Jesus, né? E que eu diminua. Querido, uau, que viagem essa de hoje, né? Será que eu esqueci de algum profeta? Escreve aí, por favor, deixe seu comentário. Sua vida foi edificada por esse comentário que eu fiz? Por favor, escreva também, né?
Participe, edifique as nossas vidas com a sua participação, tá bom? E não esquece de compartilhar, porque é muito importante. Ok, vamos orar então? Pai amado, muito obrigado hoje por tudo que o Senhor nos ensinou através dos profetas da Bíblia Sagrada. Eu te louvo e te agradeço por essas figuras, ó Deus, que representaram boca do Senhor para os homens e antes ouvidos do homem para o Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra, que nós possamos aprender com cada um dos aspectos da vida deles. E em cada um dos exemplos que foi dado, a gente possa trazer, extrair alguma coisa que venha edificar as nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo agora esse vídeo. Abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu casamento, seus negócios, seus sonhos, tudo aquilo que eles buscam no Senhor. E que a tua bênção e o teu milagre seja com eles. Ó Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos, de fato, percorrer todos os dias a Rota 66 espiritual. Amém. Amém, querido. Deus abençoe muito a sua vida. Até a próxima viagem na Rota 66 espiritual. Deus abençoe.